Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo, cara! É isso mesmo, cara! Eu não posso gritar tanto, é 11 horas da noite, cara. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Eu já peço de antemão para vocês se inscreverem aqui no canal. Deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque eu estou maluco, cara! É isso, cara. É isso que eu gosto de ver na Copa do Mundo. Eu gosto de ver a emoção. Eu queria mostrar aqui as imagens, eu não posso. Eu tenho medo do meu canal cair e nunca mais aparecer na face da Terra. Então, ai, cara, que felicidade, velho. Que felicidade, que felicidade. Hoje nós vamos comentar os jogos, né, que vão acontecer no final do dia, né? Vocês já viram mais cedo no vídeo do jogo da França, do grupo da França, né? Então, esse conseguiu ser um pouco mais isolado. E aí vai ter agora os jogos do grupo que aconteceu agora da Espanha e também da Bélgica daqui a pouquinho. Vocês vão ver aqui no timer. Se por acaso não aparecer aqui nos capítulos, vai estar aqui também na descrição. E segue a gente também nas outras redes sociais, cara. Segue a gente nas outras redes sociais, seja no TikTok, no Instagram e também no Mundo da FM, tá tudo aqui na descrição. Cara, vou até me ajeitar aqui, velho. Que comentar, cara, que felicidade, cara. Vamos começar a falar desse Cabo Verde 0, Arábia Saudita 0, cara. Que felicidade, que orgulho, velho, pra essa nação, esse arquipélago, velho. A gente tem que tratar com muito carinho, velho, tudo que acontece com o Cabo Verde. É muito legal, é muito. É contagiante, velho. Você vê. É aquela coisa que às vezes a gente coloca em outras áreas da nossa vida. Eu queria muito ter de novo a experiência, obviamente, né? A minha experiência é 2010, a primeira Copa que eu lembro de fato. Em 2006, eu tinha 3 anos de idade, então eu não tenho memórias sobre a Copa de 2006. Eu estava vivo, mas eu não tenho memória, né? A Copa de 2010 é a primeira Copa que eu tenho memórias, de fato. Eu queria muito voltar igual a 2010, quando o Brasil se classifica na fase de grupos e já vai pro mata-mata e e eu comemorava na minha casa como se fosse um título, porque era a minha primeira Copa. Eu sei que o Brasil já tinha se classificado em um monte de Copa do Mundo, já tinha sido pentacampeão, mas era a minha primeira Copa. Então era uma coisa mais especial pra mim, sabe? Era uma Copa especial pra mim. Todo o contexto de eu assisti todos os jogos de Copa, eu assisto todos os jogos de Copa do Mundo, eu não perco nenhum jogo de Copa. E agora tá documentando aqui pra vocês, é o maior orgulho possível. Eu queria ter de novo esse sentimento de poder refazer e ver a primeira sensação de classificar para uma Copa do Mundo, de classificar uma fase de mata-mata numa Copa do Mundo, né? Cara, que orgulho, velho. Assim, é um Cabo Verde que lutou, que batalhou contra a Espanha, guerreiro, segurou um ataque espanhol que foi pouco efetivo, mas quando chegou, conseguiu barrar, seja com o Lopes ou também com o próprio Borges também, o Vozinha fez defesas muito importantes também, o João Paulo, o Wesley Pina também, os dois Duartes, né, seja o Léo Duarte ou também o outro Duarte, acabei esquecendo o nome. Livramento jogou muito bem. O Gary Rodrigues entrou muito bem contra o Uruguai. A gente já parte também para o jogo do Uruguai também. Jogo muito aguerrido. Um Cabo Verde que conseguiu ser muito adulto jogando futebol dentro das suas limitações. E é uma coisa que a gente tem que comentar, né, cara? Quão difícil é fazer um gol Copa do Mundo, velho. A gente tá acostumado porque a gente é o Brasil. A gente é a maior seleção da história do futebol. E a gente tem uma certa facilidade de fazer gols em Copa do Mundo. Mais ou menos, dependendo do ciclo. Mas você entendeu, a gente tem muita facilidade. Não à toa a gente é a seleção com mais gols em Copas do Mundo na história. Mas o quão difícil é fazer gol, velho. É uma coisa que se comemorar. Cabo Verde se classifica para um mata-mata, pode possivelmente enfrentar a Argentina de Messi nos 16 avos. É um motivo de orgulho enorme para Cabo Verde. A última estreante de Copas que tinham se classificado foi a Eslováquia em 2010, e eu lembro disso porque eu assisti e foi muito legal para a Eslováquia no grupo da Itália na época, também da Nova Zelândia, que empatou os 3 jogos, pegou o Paraguai também, que classificou em primeiro. Pô, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. E é um jogo muito adulto, né? Você tá vendo aqui do lado. É um jogo onde a equipe de Cabo Verde se comporta de uma maneira
nesse 4-1-4-1, né? A gente vê, por exemplo, o Kevin Pina jogando muito bem por esse lado, o Wesley Pina jogando muito bem por esse lado direito, conseguiram se comportar nesse 1x1 com o Aldassar e o Albucarayan também, a zaga com o Borges e o Diceu Lopes jogando muito bem, né, sendo bastante o Roberto Lopes, né, sendo muito adulto também, se comportando com a questão das bolas aéreas e bolas para dentro da área. E aí a gente tem que ter um destaque também para o goleiro Vozinha, que fez excelentes defesas também durante a partida. É claro, foi uma Arábia Saudita que tinha a possibilidade de se classificar, poderia ter feito até mais. E fica uma crítica também para o próprio trabalho do Doniz, né, do técnico da Arábia Saudita, né, do Doniz, o do grego, que poderia ter colocado um time bastante mais ofensivo. Né? Ele coloca, por exemplo, a ideia de colocar o Cano e o Albucarayan como centroavantes, o Cano que ele é um volante, né? Ele coloca um jogador de área para tentar ganhar essa bola pelo alto e pelos lançamentos de bola aérea, né? Acabou não dando muito certo. Um jogo muito pobre da Arábia Saudita, um jogo de não chutão, né, de lançamentos diretos, um jogo de tentar de cruzamentos para dentro da área para tentar encontrar o Albucarayan, que pouco ajudou, pouco fez o pivô, por exemplo, para as ultrapassagens do Aldassari para ele entrar livre nesse 1x1, pouco fez, sabe? É um Cabo Verde que chegou constantemente no ataque, na defesa de a defesa da seleção da Saudita e quase conseguiu fazer o gol. A gente vê, por exemplo, o Nuno da Costa jogando muito bem, velho, jogando muito bem, conseguindo fazer esse quebra-linhas para esse lado direito do Cabo Verde, muito adulto jogando futebol. E muito mérito, cara, muito mérito. Parabéns, um jogo intenso, um jogo de trocação no primeiro tempo, domínio por parte de Cabo Verde no segundo, no finalzinho, obviamente, a Arábia Saudita, e aí já sabendo do resultado do Uruguai, né, Cabo Verde acaba se fechando um pouquinho mais, a Arábia Saudita vai tentar ir em posição ao ataque, não consegue, principalmente nessa bola levantada para dentro da área, e acaba sendo eliminado justamente. Mas foi uma Arábia Saudita que, de certa forma, até surpreendeu, né? De desempenho, talvez. É claro que ganhar da Argentina é muito foda, né? É muito gratificante, muito grande, né? Mas o desempenho de 2022 talvez tenha sido pior do que o de 2026, ou igual. Eu acho que dá pra dizer que é igual, porque tomou um 4-0 muito vexaminoso contra a Espanha, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, parabéns pro Cabo Verde, cara, é um orgulho enorme, não só pro arquipélago de Cabo Verde, o país de Cabo Verde, e também pro Brasil, cara. Eu tenho o Cabo Verde agora no meu coraçãozinho aqui, cara. Muito, muito orgulho, cara. É muito legal, velho. Muito legal, muito legal. Cabo Verde joga adulto, tem um futebol adulto. É isso, sabe? Não é um futebol que tem físico? Tem, mas é um futebol de muito controle pelo meio da posse de bola, de toques rápidos na hora de fazer transicionamentos pro ataque, conseguindo fazer esse quebra-linhas, né? Você via o Alcarabi e o Aldassari no meio de campo muito confusos, principalmente com essa perda da primeira bola e um espaçamento que acaba dilatando esse meio da Arábia Saudita e um jogo muito adulto por parte do Cabo Verde. Bom, vamos lá. Agora vamos falar desse jogo, dessa pelada inacreditável, né? De Uruguai 0, Espanha 1. Olha, eu gostaria de falar que esse jogo foi ruim, mas esse jogo teve tanto entretenimento que esse jogo foi muito bom pelo entretenimento, porque pelo jogo foi horroroso. Né? O jogo pelo jogo, a tática pelo jogo, né? A gente vê, por exemplo, a Espanha colocado com o Nai Simon, Llorente, com o Barci, Laporte, com o Corelha, Pedro e Rodri, Yamal, Merino, Baena e Oyarzabal, colocando um time mais defensivo, né? Coloca o Llorente na lateral para se defender um pouco mais, para ficar mais retraído. É claro, o Uruguai que precisava do resultado e ia atacar, coloca um Rodri, um Merino que pode fazer essa volância junto com o Rodri, mas também pode atacar sendo esse 9, ele já foi bastante 9 na própria Espanha. Aí você tem o Yamal um pouco mais liberado ali pelo lado para tentar fazer alguma coisa, mas também ao mesmo tempo talvez até pela falta de ritmo não conseguiu fazer muita coisa, fez pouco, né? E aí você tem um Baena que faz um gol que, cara, essas notas aqui é muito mentirosas, tá? É muito mentirosas. Não do lado da Espanha, tá? Não, foi um jogo onde a Espanha jogou muito parecido com o Cabo Verde, um jogo de pouca aproximação, um jogo onde a Espanha estava muito dilatada, mas que muito concentrada em tentar
sobreviver ao invés de jogar, porque era um Uruguai que veio com muitos problemas, né, durante essa semana. A gente viu relatos da mídia uruguaia, das rádios uruguaias, comentando sobre a péssima relação dos jogadores com o Bielsa. E aqui eu tenho que falar, cara, desculpa, todo respeito, já faltando com um pouco de respeito, mas é constrangedor, é patético, é assombroso o que Marcelo Bielsa vem fazendo no Uruguai, e já tenho dito isso aqui nos 2 últimos vídeos que apareceu o Uruguai nesse canal, falando de Copa do Mundo. É assombroso, é patético, é vexaminoso toda a gestão de Marcelo Bielsa durante a passagem dele pelo Uruguai. Se ele não tiver o contrato rescindido, e eu não gosto de pedir, eu juro pra você, eu não gosto de pedir rescisão de técnico, eu acho que é o último caso. Deveria ser, tipo assim, o último do último caso. Mas assim, já foi uma contratação bem questionável pelo fraco nível que ele já vinha apresentando em declínio, não só por seleções, mas também por clubes. Beleza, ele passou pelo Leeds e teve um bom desempenho de certa forma, mas acabou sendo demitido justamente quando o Leeds estava numa derrocada que quase caiu para a segunda divisão com ele. E aí, obviamente, tiveram que demitir ele, porque beleza, ele conseguiu ser campeão da Championship, mas futebol muito porco na primeira divisão. E é isso, briga com lendas da equipe, briga com o Nandes, briga com o Torreira, briga com o Soares, chama o Muslera de volta que tinha se aposentado da seleção em 2024. Ele não joga desde 2022, antes da Copa do Mundo, até porque na Copa do Mundo quem jogou foi o Rocher. Então, o Muslera nem jogou a Copa do Mundo, estava no banco. O último jogo pela seleção uruguaia foi em 2022. Aí ele é convocado para os amistosos de março como titular, bancado pelo Bielsa como uma decisão do próprio. E aí passa esse papelão, esse vexame, né? Esse ridículo, a atuação do Muslera, ridículo, 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 ridículo. Já falei aqui no próprio no próprio Estudiantes ele já tinha falhado na apertura desse ano e ele falha novamente nos 3 jogos de Copa do Mundo. Ele falha no primeiro gol da Arábia Saudita, ele falha nos 2 gols contra Cabo Verde e falha também no gol contra a Espanha. Ele falha todo o jogo. E aí, obviamente, passou o constrangimento mundial, que é essa patifaria, essa patética escolha de colocar um goleiro que já estava aposentado, que não tinha nada a ver com a nova geração uruguaia, brigando com os seus jogadores, brigando com a suposta pseudo-inteligência que o Bielsa carrega na sua cabeça, porque ele pode ter sido muito influente na teoria, e de fato ele foi, ninguém aqui está discordando. O Bielsa é um excelente treinador por conta das suas ideias, mas ideias também se renovam, ciclos se renovam, e o Uruguai ficou preso no tempo. É bizarro, é constrangedor, é patético você ver uma cena onde você tem um Valverde em campo, não consegue correr. E aí, obviamente, não posso acusar. Não vou aqui ser leviano de acusar, até porque o Valverde foi um dos noticiados que talvez tenha sido contra as decisões do Bielsa. E eu não vou acusar do Valverde fazer corpo mole, até porque sua seleção está sendo eliminada da Copa do Mundo. Não faz nem sentido isso. Mas muito mal taticamente, não conseguindo se encaixar, não conseguindo brigar, não conseguindo correr. Sabe, é bizarro como a seleção do Uruguai não consegue jogar futebol corretamente, cara. E aí você vê jogadores com um pouco mais de garra, porque tecnicamente o jogo foi muito pobre. Não teve nada tecnicamente que você pode extrair desse jogo. Uma Espanha pouco criativa, pouco tentou sobreviver durante a partida. É claro que esperaria um Uruguai que atacaria muito mais, e atacou muito mais, obviamente, mas você tem Darwin Nunes. Péssimo, patético, ridículo. Novamente, péssimo, patético, ridículo. Eu venho falando aqui, jogou mal no jogo de estreia contra a Arábia Saudita, pouco fez, pouco agregou, tanto que foi substituído pelo Vinhas. No segundo jogo foi reserva e agora recebe chance. Tipo, qual que é a noção, gente? Qual que é o plano tático de time? Bielsa é patético, ridículo, uma gestão vergonhosa, pífia. É óbvio que ia dar errado. Eu, eu, assim como as pessoas que também odeiam, as pessoas que falam, é óbvio que ia dar errado, mas é óbvio que ia dar errado. A Tchequia fez isso, a Tunísia
descartavelmente jogou um trabalho de anos fora em 6 meses com 3 técnicos, e aí você vê a catástrofe que foi na Copa do Mundo, o papelão, o vexame durante essa Copa do Mundo. A Tchequia, no final, quando foi eliminado no último jogo, falando que tinha que convocar jogadores melhores porque os jogadores não prestam. Treinador patético. Patético, coisa patética, coisa ridícula. Sabe? Você convocou esses caras. Sabe? Você, treinador da Tcheca, que eu esqueci o nome, convocou esses caras. Aguente o BO. E aí você tem o Uruguai, que é o Bielsa fazendo papelão, vexame e constrangimento com todo mundo, cara. É. Merece, viu? Merece tudo de ruim. O Uruguai não. O Uruguai é uma seleção muito grande. Tem uma história desrespeitada por quem comanda e por quem comanda dentro e fora de campo. Quem fez essa escolha do Bielsa merece pagar por isso. Merece pagar por mais uma eliminação na fase de grupos. Justamente. Justo. Uma eliminação justa. Bizarro. Bizarro. E aí os melhores da partida, né? A gente tem que escolher. Do Uruguai e Espanha. Cara, eu vou escolher pelo sobrevivência. Por sobreviver, eu vou escolher o Unai Simon. Porque ele fez grandes defesas. Seria justo escolher, por exemplo, o Cubarsi, né? Teve muita eficiência na bola aérea, também nos passes, mas assim, o jogo ficou uma pelada muito rápido, sabe? Seria o craque que eu poderia colocar como, né, zoeira, igual aconteceu com o Sidão, seria o Muslera. Mas óbvio que eu não vou fazer isso. É patético. Só a volta dele é patética. E aí também tem não só um pouco, obviamente, parte de culpa nisso, ele estar no gol, e aí ele tem que assumir as críticas e as falhas que ele fez, mas também quem bancou essa decisão horrorosa, né? O descraque da partida, né? A desgraça da partida, obviamente, foi o Bielsa, se a gente for quiser colocar. Desgraça dessa Copa do Mundo foi o Bielsa. Então eu vou votar no Nai Simon como craque dessa partida. E do lado do Cabo Verde, cara, eu vou votar no Nuno da Costa. Eu acho que eu vou votar no Nuno da Costa. O Nuno da Costa, ele entrou no segundo tempo, fez grandes jogadas por esse lado direito, conseguiu criar muitas oportunidades. 3 chances de gol claríssima que poderia ter aberto o placar pro Cabo Verde. E assim, jogador dinâmico. Consegue voltar para ajudar na marcação, consegue auxiliar no toque de bola, na transição, no contra-ataque e também na finalização. Um jogador completo e muito bom. Rapaziadinha, acabou de acabar os 2 últimos jogos desse grupo da Bélgica. Eu pensava que ia ser jogos mais meio mornos, mas foram jogos muito bons, de certa forma. Principalmente o jogo do Egito e também do Irã. Vamos começar falando do jogo mais tranquilo, né? Que foi a porrada que a Bélgica fez 5-1 em cima da Nova Zelândia. Uma Nova Zelândia que não veio para jogar, veio para se recuar. No primeiro tempo acabou sofrendo muito com um pênalti cancelado, depois acabou se bananando todo, né? É 2 da manhã, gente, eu não posso falar muito, né? Tá muito tarde, senão eu vou acabar tomando multa aqui do prédio. Mas tomou um bate-cabeça ali na área, tomou o primeiro gol de uma forma meio trapalhões da vida, e o segundo tempo até tentou sair um pouco mais, né? Colocou jogadores de mais ofensividade, colocou o Randall, colocou o Wolves, mas acabou ficando muito exposta, principalmente por conta da sua maneira como joga, né? A maneira como a Nova Zelândia joga é muito bom para a Bélgica, que não vinha fazendo um campeonato bom, não vinha fazendo uma Copa do Mundo boa, vinha decepcionando bastante da sua maneira de jogar, mas hoje conseguiu desencantar, finalmente fazendo seus próprios gols, né? O Trossard jogou muito bem, o Lukaku quando entrou jogou muito bem, o De Bruyne fez o seu golzinho, o Saelemaekers fez seu golzinho também. É claro que contou com um dia desagradável e um dia padrão da Nova Zelândia, né? A gente fala assim, a Nova Zelândia é muito dominante no seu continente, mas sofre bastante para enfrentar seleções de outros continentes, e aí está a prova cabal. Né? Tomou um 5-1 no lombo, vem piorando ao longo das rodadas, se jogou muito bem contra o Irã, teve muita dificuldade no segundo tempo contra o Egito, um primeiro tempo bom, mas um segundo tempo fraco, e aí um jogo horroroso por parte de quase todo o time, assim, o único destaque que eu posso colocar aqui do lado da Nova Zelândia, no máximo, é o Elijah Just, que fez o seu golzinho.
É o maior artilheiro da história da Nova Zelândia em Copas do Mundo. Ele sai gigante dessa Copa do Mundo. Ele sai com 3 gols nessa Copa. É o maior artilheiro da Nova Zelândia em Copas do Mundo. 3 gols. Então, esse moleque joga muito bem, faz o seu golzinho de honra, né? Mas infelizmente 1 minuto depois acaba tomando o gol do Lukaku. Porque é uma defesa muito frágil, mas é um time muito jovem também, né? E claro, é um destaque, fica sempre para a Bélgica. A Bélgica conseguiu, mesmo no seu fim de ciclo, no seu fim de tarde, conseguiu jogar muito bem, conseguiu ser bem responsiva. Tem a volta do Doku também, que ajuda bastante. Tem também o De Bruyne jogando muito bem, o Trossard jogando muito bem. Isso ajuda muito para essa seleção da Bélgica, que passa em primeiro lugar pelo saldo de gols. Até porque, já falando do próximo jogo, Egito 1, Irã 1, acho que foi o melhor jogo desse grupo disparado, um jogo muito truncado, um jogo que começou com um gol muito cedo do Egito, o Egito atacando bastante, né, empurrando bastante as suas linhas para incomodar o time do Irã, conseguiu fazer o gol com o Saber. Depois teve um pênalti que acabou sendo perdido pelo Taremi numa marcação de pênalti onde ele podia ter aberto o placar para o Irã também, mas acabou perdendo o pênalti. Felizmente, logo depois, o Rezaian é o maior artilheiro da história do Irã nas Copas do Mundo e com muita razão, porque esse lateral, para mim, estava sendo o melhor jogador da partida, muito competente, seja defendendo, seja atacando, um jogador muito correto. E aí a gente tem um segundo tempo de muita trocação, né? Os dois lados atacando de muita forma, mas aí é um Egito que colocou seus jogadores, não colocou jogadores defensivos, né? Acabou o Salah saindo por lesão, o próprio Ashur, o Zico também acabaram saindo, o Marmoush entrou no segundo tempo. E aí a gente tem alguns outros jogadores que conseguiram contribuir um pouco nessa defesa. Um Irã que estava desesperado e começava a tomar as ações ofensivas. E aí tem uma sequência absurda de lances, que tem um gol que foi colocado no final do jogo, foi anulado por isso aqui. Bizarro, bizarro, bizarro. E aí eles tentaram de novo, aí o zagueirão conseguiu tirar a bola. Mas o Egito passa em segundo lugar. O Irã vai depender ainda da combinação de um resultado, se eu não me engano, ainda, para ver se ainda passa, mas provavelmente deve acabar passando também como um desses times que. E é muito interessante também, né? E principalmente falando, o meu voto com certeza vai ser, no meu voto dos principais jogadores da partida, pelo lado da Bélgica, vai ser o Trossard pelos 2 gols, e também pelo lado do Egito e Irã vai acabar sendo o goleirão Shoaib, que assim, garantiu milagres. Mas diga o que você achar nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima.